Olá, bem-vindo de volta, bem-vindo a mais essa sessão. E agora a gente vai falar de autoencoders. Então aqui para a gente se situar, né, nós passamos toda a parte de aprendizado supervisionado, agora a gente está no não supervisionado. Então aqui a gente entrou na última parte, autoencoders, né, que é usado principalmente para sistemas de recomendação. E esta sessão aqui ela vai ser mais fácil se você já fez aí as outras sessões, né? Então tem muito em comum. Há muito, né, como eu falei, em comum aí com as outras etapas, né, do nosso aprendizado. Então, para começar aqui, ó, uma característica importante dos autoencoders é que ele é direcionado. A gente não está desenhando as setas aqui com direção para deixar a imagem mais limpa, tá? Mas fica subentendido aqui que eles são direcionados. Então, o objetivo do autoencoder, como o nome diz, é codificar a si mesmo. Então ele recebe uma entrada, mas o objetivo é que a saída seja semelhante à entrada, né? Assim que a rede está treinada. Então, na saída, o objetivo é ter valores equivalentes à entrada. Então, não são um tipo puro de aprendizado não supervisionado, né? Eles seriam algo como self-supervised, né? Ou auto-supervisionado, porque eles estão comparando com algo, né? Eles estão comparando com os valores da entrada, diferente do Boltzmann's Machines, por exemplo. Então aqui a gente está procurando algo, a gente está buscando como estruturar saídas que sejam equivalentes à entrada. Então é um meio termo entre supervisionado e não supervisionado. Tá? Mas, de uma maneira geral, é considerado como aprendizado não supervisionado. Então, os autoencoders funcionam recebendo entradas, codificando essas entradas, a codificação aqui ao centro, né, nos nós ocultos, e gerando uma decodificação na camada visível, nos nós de saída. Então, através desse processo, o treino acontece. E, como eu falei, vai ser fácil você entender aqui, porque tem muita semelhança com outras partes do curso. E para que servem os autoencoders? Bom, eles servem para detecção de características, os nós ocultos vão representar características que são importantes para seus dados, podem fazer sistemas de recomendação poderosos, né, entre outras aplicações. E é claro, a gente vai ver o funcionamento deles na prática. Então vamos ver um exemplo de como os autoencoders funcionam. Então a gente está vendo aqui uma rede simples, né? Então a gente tem aqui os nós visíveis, que é a nossa camada de entrada, os nós de saída, que também são visíveis, aí nós temos aqui os nós ocultos. E aqui a gente voltou à padronização das cores, né? Tem o amarelo, o verde e o vermelho. Então a gente tem alguns filmes, 4 filmes na camada de entrada, e a gente tem alguns filmes na camada de saída, ok? E a gente pode ver aqui que nós temos apenas 2 neurônios na camada oculta. Então, como que os autoencoders podem funcionar de forma que apenas 2 nós ocultos gerem a mesma saída, a mesma entrada, né? Então esse é um tipo de codificação e decodificação. Então, supondo que aqui à direita a gente tem filmes que alguém viu. Então a gente vai ver como a gente codifica a avaliação que as pessoas fizeram, né? Então a nossa convenção é 1 gostou do filme e 0 não gostou, tá? É assim que vai funcionar aqui o nosso exemplo. Como função de ativação, normalmente se usa a Hyperbolic Tangent Function. Tá, mas nesse exemplo a gente vai focar nos pesos, para ficar mais simples aqui o entendimento. Então, você pode ver aqui, ó, os pesos que são usados aqui na nossa rede. Então quando a gente tem a linha azul, o peso é mais 1, e a linha preta é menos 1. Então ele vai ser multiplicado por mais 1 ou menos 1, ok? Então essa é como eu falei, é uma rede já treinada. Então a gente tem aqui uma entrada específica, a gente tem aqui entradas específicas. Então a gente pode ver aqui que nesse caso o usuário gostou do primeiro filme e não gostou dos
demais filmes. Então, como ficam os nós ocultos? Então, os nós ocultos, aqui a gente pode ver que ele vai ficar com 1. Por quê? Porque aqui ele vai receber zeros e 1. Só que o 0, ele não adiciona nada aos rótulos, né? Eles vão adicionar zeros. Então, por exemplo, aqui ele recebe o 1 daqui, ele recebe o 0 daqui, ele recebe o 0 daqui, o 0 daqui, e ele fica igual a 1. Certo? Então, a gente tem os dois nós ocultos que ficam igual a 1. E agora, como que fica a nossa camada de saída? Então, aqui ó, a gente tem o valor 2, por quê? Porque a gente tem que olhar aqui o peso que tem a sinapse. Então, a sinapse, ela tem, a gente viu a convenção aqui, né, que mais 1, esse peso da sinapse foi definido no processo de treino. Então, a gente tem 1 vezes 1 é 1. E aqui de novo, ó, a sinapse é azul. 1 vezes mais 1 é 1. Então, a gente tem 2. Agora aqui o nosso segundo processo, o nosso segundo peso. Então, a gente tem 1 vezes 1 é 1, né? E 1 vezes menos 1 é 0, né? Então, é 0 não, desculpa, é menos 1, né? 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, 1 menos 1 é 0. Então, o segundo nó aqui, ele fica com peso 0. E assim, ó, o terceiro nó aqui também, ó, ele vai sofrer o mesmo processo. Veja que tem, a gente tem uma sinapse menos 1 vezes menos 1 e uma sinapse mais 1. O resultado é 0. E aqui a gente vai para o último nó. O último nó ele vai ficar menos 2, porque a gente tem menos 1, menos 1. Então a gente soma valores negativos, a gente tem menos 2. Então esses são resultados preliminares. Os dados do nó de saída ainda não está pronto. Então a gente ainda tem que aplicar a função softmax no final. E o que o softmax faz nesse caso? O softmax ele pega o maior valor, troca para 1 e transforma o resto em 0, ok? Então, como a gente pode ver agora, com a aplicação da função softmax, o resultado aqui é igual à entrada. Então, este era o objetivo, certo? A gente pode ver que os dados passaram pela rede neural, foram transformados e geraram o mesmo resultado. Eles foram codificados e decodificados. Então aqui a gente pode ver outros casos, ó. Se eu tiver aqui, ó, se o usuário ele não gostou do segundo filme, ó, usando o mesmo processo aqui, ó, aqui a gente vai ter 0, aqui a gente vai ter 2, aqui a gente vai ter menos 2 e aqui 0. Aplicando o softmax, ó, que pega o maior valor e transforma em 1 e os demais 0, a gente tem novamente o mesmo valor da entrada. Aqui um terceiro exemplo, vejo que 1 está descendo aqui, ó. De novo, ó, a gente tem aqui menos 1 e 1, aqui resulta em 0, menos 2, 2 e 0, e aqui, novamente, mais uma vez, o mesmo valor ao final. E aqui um último caso, ó, passamos o menos 1 para o final, desculpa, passamos a avaliação positiva para o final. As outras foram avaliações negativas, com 0, né? E, de novo, aqui, a gente tem aqui menos 1 e menos 1, menos 2, 0, 0 e 2, aplica o softmax e, de novo, a gente tem o resultado repetido. Então, a gente pode ver que se a gente tem uma entrada no formato de 3 zeros e 1, nós podemos codificá-los no formato de 2 valores, como a gente pode ver aqui nesses exemplos. Todos os estados estão representados nos nós ocultos. A gente só precisa saber os pesos para reconstruir nossos nós. Então, é um exemplo simples, é uma overview de como os autoencoders funcionam, ok? E a gente vai ver isso na prática com a codificação e a gente pode ver em seguida exemplos mais complexos. Então, vejam esse exemplo aqui desse artigo, essa imagem desse artigo. Nós temos 11 entradas, 2 neurônios na camada oculta e ainda assim ele consegue manter os valores, ok? Então, esse aqui fica como sugestão de leitura adicional
Neural networks are impressively good at compression. As redes neurais têm uma capacidade muito grande para compressão, né? Porque a gente conseguiu representar estes valores aqui através desses dois neurônios e os pesos, né? Então a gente conseguiu fazer essa representação. O autor aqui, o Malte Skarupski, não sei como se pronuncia, um artigo de 2016 que também foi escrito com o Hinton. Então aqui está o link para o artigo, ok? Então essa foi a nossa primeira introdução aí dos autoencoders, ok? Nos vemos então no próximo tutorial.